tendo um núcleo aqui, na minha opinião, eu não sou do PT, né? Mas eu vejo o PT ainda como esse núcleo, ou seja, a força dirigente desse núcleo, o PT, com forças de esquerda ao redor dessa grande força, e muito amplo, mas não em torno de questões que vão tão somente a questão democrática. Mas é colocar para a sociedade brasileira que nós somos os artífices de um processo que vai retomar para o país um projeto de país. Né? Esse que é o X da questão. E que a reindustrialização é o cerne disso. Porque hoje, por exemplo, na periferia de São Paulo, no subúrbio do Rio de Janeiro, vamos pegar aqui a mulher, mulher negra, favelada, fora dos padrões de aparência que a sociedade ocidental acha bom, e homossexual. Essa pessoa é quintuplamente oprimida, né? E a chance de uma pessoa dessa dar errado na vida hoje é mais de 90%. E uma pessoa dessa só pode dar certo num país como o nosso se nós conseguimos criar de 10 a 20 milhões de empregos, né? De 3 a 6 salários mínimos nos próximos 10 ou 15 anos. Eu acho que a clareza que falta para nós, não para mim, para o Zé, o mestre Zé Disseu, é essa clareza aqui. E a partir dessa clareza de rumos, de que o Brasil precisa de se reindustrializar, de um projeto nacional e de uma outra maioria política, né, nós vamos encontrar os caminhos para isso. Por exemplo, eu acho que a questão das metas de inflação, Zé, dialogando contigo aqui, ela é central. Eu não acho que seja a reforma tributária o que é o central para enfrentar o problema, né? Para mim, posso estar equivocado, o central para enfrentar o problema hoje, que é o que nós podemos fazer, dada a correlação de forças, é discutir, mexer nas metas de inflação, colocar de 3% para 6% ou 4,5%, só que ser trianualizada. Porque nós deixamos de utilizar a taxa de juros à torta e à direito para poder enfrentar uma inflação de preço que é sazonal, ou seja, aquele preço que sobe e desce em questão de meses. Hoje nós usamos a taxa de juros para isso. Se aumentar para 3 anos esse tempo, você tem como o próprio ciclo econômico absorver esse choque de preços, sem precisar usar a taxa de juros. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto, que é diretamente relacionado com isso. Eu estava comentando com o Zé aqui fora, algo que é a cara da tragédia brasileira, né? Que é uma taxa de investimento de 16,8%. Na reunião do Comitê Central do PCdoB, no último final de semana em Brasília, eu comentei o seguinte, falei, olha, tem esse problema aqui, e perguntei para os camaradas, vocês têm noção do tamanho da tragédia que é isso? Um país com uma taxa de investimento de 16,8% é um país que está sofrendo uma guerra econômica. O Rangel dizia que a taxa de investimento é inversamente proporcional à criminalidade, né? E falava isso, né? Então o Brasil precisa encontrar meios e maneiras para alcançar 25% de taxa de investimento, formação bruta de capital intensivo, 16,8%, repito aqui, é uma taxa de um país em guerra ou sofrendo uma sanções econômicas. E para isso você tem que mexer nas metas de inflação. E eu acho que o desafio é ganhar a esquerda brasileira, ou o núcleo dessa esquerda para isso. Nós não podemos perder 2 semanas, discutindo se a Erika Hilton tinha que ser a presidente da Comissão da Mulher ou não. Sabe? Nós ficamos 2 semanas com essa polêmica nas redes sociais, tudo. Isso nos paralisa. Não tentando o mérito da companheira Erika Hilton, nem vou entrar nesse mérito. Para mim, ela é mulher, acabou. Mas ficamos 2 semanas presos nessa polêmica. E quanto ao Zé Disseu viajando pelo Brasil, eu fazendo minhas coisas, falando Brasil, projeto nacional, reindustrialização, inserção do Brasil no mundo, e a gente discutindo isso, perdendo energia nesse negócio. Então, acho que eu acho que a esquerda brasileira, ela tem que mostrar competência para tocar esse país adiante. Nós temos que provar isso ainda diante da gente. Temos que ter estadistas, vamos dizer assim. O Lula é um estadista, meio evidente, mas precisamos ter estadistas da altura do que o Geisel fez no final da década de 70, cá entre nós aqui, ele falou a verdade, ele era presidente da Petrobras. Ele sabia que o problema brasileiro era de balanço de pagamento de petróleo. Vem o choque de petróleo, ele olha para Angola. Ele sabia que tinha petróleo lá porque tinha um mapa geológico no mundo. Ele olha para Angola, vê a União Soviética ali dentro, vê 30 mil soldados cubanos ali dentro, e reconhece a independência de Angola, apesar de ter a União Soviética e Cuba lá dentro. Por que ele reconheceu? Porque ele sabia que o Brasil tinha consolidado uma indústria de construção civil, uma indústria para construção de estradas, até de metrô, porque o metrô de São Paulo de 75 era o mais moderno do mundo, e o Brasil estava inaugurando a indústria mecânica pesada, que é o Departamento Novo da Economia, e que o passo seguinte para o nosso projeto nacional, olha o gás, hein, era trocar petróleo por obras de infraestrutura com Angola. Esse era o X da questão naquela época. Por isso que ele reconheceu e rompeu um acordo militar com os Estados Unidos. Exatamente isso. E fez acordo nuclear com a Alemanha. E não somente isso, na minha opinião, eu falo isso de forma muito triste, não estou falando que a esquerda brasileira não construiu uma figura da estatura de pensamento estratégico como Geisel. Você me desculpa, é um problema que tem que enfrentar. Aliás, construir, na minha opinião, o Zé Disseu é uma figura com essa estatura, mas você sabe que esse cara sofreu, né, o imperialismo não brinca, né? Percebe num cara como o Zé Disseu uma figura que pode ser essa pessoa e tratou de dar um jeito nele, né? Aqui eu falo aqui abertamente
que para mim é o imperialismo estadunidense está por trás dessas coisas, né? Que aconteceram no Brasil nos últimos 15 anos. Inclusive o que aconteceu com o Zé Dirceu, né? Então é um problema. Falta hoje, já falei isso em outros lugares, falta na esquerda brasileira uma sofisticação, um pensamento estratégico sofisticado. Falta isso no nosso meio. Né? Esse para mim é o grande nó-gordo da esquerda brasileira, mas que a gente vai ter que enfrentar porque é o que temos aí. Quando a gente começou a falar aqui, e eu acho que isso é unânime, acho que todo mundo que já percebeu onde o Brasil falha, entendeu que foi na industrialização, né? Mas pensando que seria a primeira solução do Brasil para voltar ao desenvolvimento e gerar riquezas, né, e emprego e tudo mais, e fazer um equilíbrio normal, quando a gente fala de industrialização, e você teve na China, você também, eles passaram por um processo de industrialização e hoje estão um processo mais de desenvolvimento de tecnologia, de procura de dados. A gente já não está buscando uma coisa que já foi superada? Será que o planejamento do Brasil passa por industrialização e depois evolução? Não dá para a gente, sei lá, de alguma forma trabalhar em conjunto, sabe? Desenvolvimento de tecnologia com industrialização e isso, em vez de buscar para mim, um passo que já foi superado? Não, mas é exatamente isso. O Brasil parou aonde a China fez depois. Então era uma revolução tecnológica que o Brasil precisava. Exatamente. Porque toda a indústria veio da automação, robotização e agora inteligência artificial. Mas na verdade também nós importamos, inclusive estamos com um problema na balança externa, está dando um déficit de 3%. Melhorou um pouquinho agora. A balança comercial tem dados superáveis, mas a balança do Brasil, vamos dizer assim, financeira, tem dado déficit. O Brasil, que eu falei, por que o Brasil importa 50 bilhões de dólares a mais de produtos químicos? O Brasil tem um mercado de 200 milhões de habitantes. Qualquer empresa internacional, se você perguntar, o Brasil está em segundo e terceiro lugar na estratégia dela, de investimento e de mercado. Mas o Brasil já é o terceiro mercado do mundo, sabe do quê? Pets. Pets, não é cosmético não é moda não é... É moda para mim um pouco, mas tá valendo. Quando você fala, o Brasil tem 50 milhões de turistas internamente. E está aumentando. Já bateu quase 10 milhões. Vai dobrar o número de turistas externos. Que o país está criando condições. Então, essa questão que eu quero voltar, porque a grande questão hoje é a apropriação pelo capital financeiro de grande parte da renda do país. Não só do trabalho, mas também da produção. E do próprio comércio. Você vê que o Lula, o nosso governo, fez uma disputa para reduzir a taxa de administração do Vale Alimentação e do Vale Refeição de 12% para 3,5%. O tempo que ficava na mão de quem controla as 4 empresas, inclusive francesa uma, de 60 dias para tem que ser 3 dias, uma semana, 30 dias. 20 dias, é um absurdo. Mas isso está rodando e está dando dinheiro sobre dinheiro, né? Estou dando esse exemplo para mostrar a gravidade do que é o juro alto. Veja bem, 10 anos pagando 5% do PIB em juro para 2 milhões de brasileiros, ou 4 no máximo, que se apropria da maioria. Porque tem uns 10 milhões que fica lá com aquilo que eu falei, com 100 bilhões, que foi 1 trilhão ano passado. É a maior concentração de renda que pode haver em qualquer país do mundo. Já pensou? 10 anos, 500 bilhões, são 5 trilhões. É metade do PIB brasileiro. 10% do PIB brasileiro nós estamos pagando juros. Nenhum país do mundo paga juro na dívida pública maior que 1, 2%. Os Estados Unidos já está com problema porque a dívida pública já custou 16% da receita líquida e já pesa, porque os Estados Unidos têm uma dívida de 42 trilhões de dólares. 120% do PIB. Por que no Brasil está cerca a líquida, vamos supor, de 70%? E tem essa gritaria toda, porque o juro é 10% real. Se o juro fosse R$2, ninguém está preocupado. E o que significa isso? Que nós podíamos fazer dívida para crescer. Sim. Se você faz dívida para crescer, paga imposto, cresce o PIB, a dívida não cresce, né? Agora, se você põe um juro que é 3 vezes maior que o crescimento do PIB, a dívida vai explodir. Aí fala que a culpa é o déficit público. Mas se você olhar o déficit público brasileiro, desde do Plano Real até hoje... É dívida... O Brasil não tem déficit público. Eu vou só te dar um exemplo prático. Eu